Olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite para vocês. Agora me ouvem bem. Sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula. Que bom ver vocês todos aqui. Todo mundo no friozinho aí, se aconchegando, porque a aula hoje vai ser impactante, hein? Boa noite, pessoal. Tudo bem, pessoal, no chat aí? Vai colocando a cidade que vocês são, para a gente ver de onde vocês são. Sejam todos bem-vindos. Quero ver vocês acordados hoje, hein? Quero ver vocês aí prontos para a aula, que hoje nós vamos começar um movimento muito, muito importante na vida de vocês. E na minha também, tá? Porque a gente sempre vai destravando muitas questões também. São Carlos, São José dos Campos, Lajeado, Campinas, Ribeirão, Rio Verde. Sejam todos bem-vindos aí. Que bom ter vocês aqui, viu? Fico muito feliz mesmo de, de ver que vocês estão disponíveis para algo maior, né? Eu acho que sempre quando a gente tira um tempinho para a gente se olhar, é sempre muito válido e a gente tira muito proveito nessas situações, tá? Espero que essa semana seja muito produtiva para vocês também, tá? Gente, hoje você vai entender algo extremamente importante para sua vida. Você vai entender por que que a tua vida está travada, mesmo que você não queira. Alguém aqui tá com a vida travada, mas não quer que ela fique travada? Profissionalmente, emocionalmente, financeiramente. Ou você é aquela pessoa que está tentando fazer de tudo para mudar, mas não consegue mudar? Parece que tem. Eu sempre mostro aqui, né, meu elástico. Parece que tem um elástico, uma corda me puxando para trás. Quem aqui está vivendo esse momento? Então, para quem não me conhece, tem muita gente nova aqui. Meu nome é Rodrigo Kim e eu vou te ajudar, eu vou te guiar nessa semana por uma missão que vai ajudar você a abrir esse portal da tua prosperidade. Só que para a gente trabalhar a prosperidade, nós precisamos trabalhar você. Porque quem me conhece sabe que a transformação, a mudança, essa é uma frase que eu sempre falo, a mudança começa em você. Por isso que esse evento ele se chama Sua Cura Destrava a Tua Prosperidade. Né? Porque não adianta a gente falar de prosperidade, não adianta a gente falar da vida profissional se a gente não conseguir trabalhar as questões internas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Tá? E o melhor de tudo, você tem um método que vai ajudar você a encontrar a origem, a causa dos seus sintomas, que é o método Cisbil. Pois olha só que interessante, muitas vezes a causa dos nossos problemas ela pode ser sistêmica, e para quem não conhece isso, eu vou explicar o que é uma causa sistêmica, mas ela também pode ser biológica. E é aí que entra o jogo, porque muitas pessoas que já trabalham com a parte sistêmica, elas fazem tudo o que tem que fazer e não dá certo. Concordam comigo? Vocês concordam comigo que muitas pessoas, elas tentam, elas fazem todo um processo com a família tal e não dá certo. Por quê? Porque não é só sistêmico. Nós vemos muitas questões também biológicas e o método Cisbil é a junção do que é sistêmico, eu vou explicar isso para vocês, para quem não conhece, e o que é biológico, os seus traumas, suas crenças, seus bloqueios emocionais, suas conclusões emocionais, que muitas vezes, se não mudar, não adianta nada você trabalhar o sistêmico. Então, 99% das vezes, a origem, a causa emocional dos seus sintomas, não importa se é uma dor de cabeça, se é um joelho, se é prosperidade, se é depressão, se é ansiedade, 99% dessas causas são sistêmicas ou biológicas. E por isso que o método Cisbil, né, vocês estão vendo aqui o Cisbil, e é por isso que chama Cisbil, tá, gente? Cis é de sistêmico e bio é de biológico, tá? E é por isso que o método Cisbil, ele é tão poderoso, porque a gente junta várias técnicas sistêmicas, várias técnicas biológicas é, unidas ali em processos de ressignificação, tá? Eu sou fisioterapeuta, tá? Tenho mais de 19 anos de atuação em pacientes da minha clínica e também em várias cidades do Brasil. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em acreditar que elas podem se curar e que talvez a cura seja mais simples do que pareça, né? E mais rápida. Muitas pessoas não acreditam nisso. Eu venho, digo lutando porque eu venho trazendo informações, acredito que
desde 2015, quando eu escrevi um livro, tá? Porque eu tinha muita vergonha, gente. Então eu escrevi um livro porque eu queria passar o que eu sabia para as pessoas e eu queria mostrar para as pessoas que, olha, você pode sim mudar, você pode sim se curar, você pode sim é, trabalhar essas questões que muitas vezes são ditas como impossíveis, mas buscando ali é, esse processo de autocura através da mudança emocional, tá? Eu mesmo já passei por isso e eu vou te contar mais para frente aí um pouco da minha história também, de quais foram as questões que eu tive que resolver comigo, tá? E uma das formas de fazer você acreditar, né, é mostrando o relato de pessoas, pessoas comuns, assim como eu, assim como você, relatos de pessoas que estavam vivendo com dor, que conseguiram se curar, que conseguiram se libertar, e principalmente essa semana é voltada para que a autocura ative a tua prosperidade, né? O fluir na sua vida profissional, na sua vida financeira. Então eu queria pedir para vocês um pouquinho de atenção para que vocês possam olhar, entender essas histórias de algumas alunas minhas, pois elas podem inspirar você, porque você precisa primeiro enxergar além da onde você está. Presta atenção nisso que eu estou falando. Muitas vezes você está aqui e você não consegue enxergar que existe uma forma de você ir além. E assistir isso pode inspirar você a ter essa esperança de que você vai conseguir mudar a tua vida e fazer ela andar novamente. Pode colocar aí, Lila. Eu já não tinha mais esperança nenhuma de melhora. Eu já tinha tentado o suicídio por várias vezes, né? Eu já tinha sido internada psiquiatricamente por 2 vezes. Eu estava enfrentando algo físico, que foi a asma, né? Por conta de ter perdido 3 gestações. Tem alguma coisa que está faltando e não é pouca coisa. Eu, antes de conhecer o Cisbio, eu vivia num processo automático. Eu trabalhava muito, eu sentia dores que eu não sabia de onde vinha, dores no corpo, física mesmo, né? E eu não sabia administrar as emoções. Eu lembro que você falou assim para mim, que ainda existia vida e que eu teria que fazer escolhas. Profissionalmente, eu sempre me encontrei perdida. E quando eu conheci o método, eu falei, tá aí. Encontrei as respostas que eu estava procurando. Legal. E a forma que você transmite de uma forma que fica simples, e você diz, é isso. E a gente fica, uau, era esse o ponto que eu estava procurando, que faz toda a diferença. Porque eu tinha vontade de mudar, assim, a mim mesmo, só que eu não conseguia entender que mudança era essa. Foi aí que eu percebi que eu precisava muito mais do que eu imaginava desse conhecimento. O curso eu fui fazer era assim, uma tentativa de melhora. Eu fui estudando, e ali eu fui encontrando dentro do Cisbio o que realmente era aquela doença que eu tinha. Eu acabei vendo que não era só um curso, que eu ia ter um apoio, eu ia ter um respaldo. E nesse dia, então, eu percebi, né? Eu falei, bom, esse curso ele é diferente. E comecei a assistir as aulas e tudo mais, e achei tudo muito claro, com muita clareza, com muita leveza. E eu fui assistindo a aula e cada dia eu queria assistir mais. E dessa maneira eu fui me interessando muito pelo curso e me interessando muito, assim, por ter esse conhecimento tão diferente. E o método Cisbio chegou e disse, tá aqui, Luciana, a resposta tá aqui. É isso, porque primeiro a gente arruma a casa, e quando você arruma a casa, que foi o que aconteceu, aí você consegue também auxiliar na casa do outro. Uma metodologia muito clara, isso é maravilhoso, você dá ali a chave pra gente certa de cada porta. O que me tocou foi a possibilidade de trabalhar com terapia. E eu comecei a projetar tudo aquilo que eu queria para minha vida. Então, assim, administrar a minha vida de forma mais tranquila e aplicar o Cisbio na minha vida mesmo. Então, essa foi a decisão. Foi a virada de chave, a qualidade de vida. Assim, eu comecei a enxergar uma luz. Eu ganhei força e coragem. Eu melhorei e muito, né? Muito, assim. Eu senti que, como assim, vai, né? Vai com medo, vai com dor. Vai do jeito que você é, mas vai. Simplesmente eu preciso alugar um espaço, eu aluguei uma casa, eu fui morar nessa casa para eu ter o meu espaço, que eu precisava do meu território. E a agenda tá lotada. Então as pessoas, fulano, tu fez uma sessão com você, foi maravilhoso, uma técnica de Cisbio. Eu falei, isso mesmo, eu quero, eu também quero. E é por isso, gente. Quando entrei pro Cisbio mesmo,
as possibilidades apareceram, entendeu? Então, assim, as coisas foram se encaminhando para que tudo se encaixasse, para que tudo desse certo. O Cisbio, ele tá completo, né? Então, assim, a prática do dia a dia, você vai aplicando em um, aí você vai aperfeiçoando. Então, assim, o importante é começar. A formação Cisbio, para mim, é uma realização de vida. Depois do Cisbio, que eu fui melhorando, aí veio também o financeiro. Eu construí esse espaço, essa clínica aqui. Agora, graças a Deus, e ao Cisbio, e ao Rodrigo, eu estou bem melhor, eu estou aqui. Esse curso, ele é o que eu procurei a minha vida inteira, que é poder ajudar alguém. E naquele momento eu já comecei a me imaginar atendendo em consultório e fazendo assim muitas pessoas conhecerem tudo isso que o Cisbio promove pra gente. E eu fiquei pensando assim, o mundo inteiro precisa saber disso. Todo mundo. E eu quero ser um canal para isso se expandir mesmo. E o suporte, gente, é suporte de verdade. Eu não costumo interagir muito dentro de grupos. Eu gosto de observar, olhar, mas todas as vezes que eu abro ali, não tem uma pessoa que fique sem respostas. Você sempre responde a dúvida de todos que estão ali. E você dá a chave direto ao ponto. O grupo da família Cisbio, ela é muito grande. E é uma doação, assim, maravilhosa. É um cuidando do outro, na verdade, ali. É um doando o seu tempo e as suas experiências. É uma troca muito valiosa. Para mim, a família Cisbio, ela é mais do que um grupo de WhatsApp. É muito mais do que isso. A gente se conecta com pessoas de verdade. Pessoas que estão disponível para ajudar, para somar. E isso é muito bom, cara. Isso é algo assim que de um valor absurdo. Isso é algo, acho que muito valioso dentro de um curso hoje é esse grupo. Não tem como sair de lá e falar que não foi bom. Não existe, não tem essa possibilidade. Não tenha nem um pingo de dúvida, porque se existe uma coisa transformadora, é o método Cisbio. E, por incrível que pareça, aquela mulher perdida, de repente se encontra no propósito de vida. Então não tenha dúvida, não tenha medo, só vem, se inscreve, vem, eu garanto, eu tenho certeza porque aconteceu comigo. E não tenha dúvida, porque assim, é uma escolha, decida ir, porque é a melhor escolha que você faz. Assim, é a divisão de tudo, é antes do Cisbio e depois do Cisbio, é outra pessoa. Eu já não tinha mais esperança. Sim, você tá mutado. Vocês viram, pessoal, como que é possível sair de uma situação de dificuldade e você ir para a prosperidade com um direcionamento correto, com clareza, e vocês vão observar, vou mostrar para vocês o que vai acontecer nessas 4 aulas, tá? Eu sempre faço processos muito claros, tá? Eu sou muito racional nesse ponto, mas não depende de mim. Esse é o problema. E também não depende de outras pessoas. Depende só da sua decisão de transformar a sua vida. E às vezes as pessoas não dão importância para quando a gente fala sobre decisão. É algo interno, é algo que não importa o que aconteça, eu vou. Eu vou fazer o que eu preciso para chegar lá. Então, é isso que eu queria que vocês se conectassem. Todas essas pessoas que falaram ali, elas tomaram decisões. E essas decisões transformaram a vida delas e eu quero que transforme a de vocês até domingo também, tá? E antes de continuar com esse processo aqui, eu quero te mostrar o que vai rolar nessa semana. Hoje, a aula, o tema dessa aula é o porquê que a tua vida está travada, mesmo você querendo mudar, tá? Essa é a aula 1. Nós vamos falar principalmente da parte sistêmica que influencia a tua vida, tua saúde e tua prosperidade. Na próxima aula, nós vamos ter um outro tema, que vai ser a cura que dinheiro nenhum não compra, mas que muda tudo. Então nós vamos mostrar para vocês as questões biológicas que se você não resolver, meu amigo, você pode gastar o que for com o que você quiser com o tratamento que não vai dar certo. Então você vai precisar trabalhar esses pontos que nós vamos falar na próxima aula. Na terceira aula, nós vamos mostrar o método Cisbio e como que ele pode destravar ali a tua prosperidade. E na quarta aula, nós vamos trabalhar ali como que a gente pode abrir as portas para a prosperidade. Cada aula, presta atenção, cada aula vai ter um exercício específico
Cada aula vai ter uma dinâmica específica e eu tenho uma surpresa que nem a minha equipe sabe. Nós vamos também fazer um desafio para colocar em ação. Eu bolei isso minutos antes de entrar aqui. Eles também não sabem, mas eu vou passar também um desafio a cada aula para que vocês possam realizar e já conseguir trazer esses benefícios para vocês. Faz sentido isso? Fechado? Combinadíssimo? E ó, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos abrir as inscrições para uma nova turma da formação do método Sisbio. Obviamente, para quem tomar decisões e para quem sentir que tem interesse, que faz sentido, tá? E hoje nós vamos realizar uma dinâmica que eu queria muito que vocês trabalhassem ela, porque a partir dela, a terceira dinâmica vai fazer muito sentido. Então, assim, a dinâmica de hoje tem muita conexão com a dinâmica do dia 3, tá? Então, grava isso, porque vai fazer diferença lá na frente. Gente, eu queria mostrar para vocês o que está impedindo você de prosperar. Eu tenho certeza que muitos aqui não são preguiçosos, ou muitos aqui acreditam que é um azar. Ah, eu não tenho sorte, eu não consigo ir para frente. Não é isso, gente. Eu tenho certeza que todos vocês cresceram, mas ninguém contou para vocês que existe algo mais profundo a ser trabalhado, sabe? E às vezes não é o esforço que vai fazer você chegar lá. Não é eu trabalhar 20 horas por dia. Não é sobre isso. E eu sei que talvez seja isso que você esteja tentando. Se esforçar demais, mas ainda assim se sente preso. Mesmo estudando, fazendo terapia, fazendo orações aí. Quem aí faz suas orações todo dia, pedindo para Deus para trazer um pouquinho mais para nós de prosperidade? Mesmo se planejando, tirando os gastos, as coisas não vão para frente. Você continua no mesmo lugar. Você continua sentindo os mesmos sintomas físicos e emocionais, as mesmas dores, a mesma ansiedade, a mesma depressão. Como se tivesse o quê? Uma corda invisível sempre puxando você para trás. Você quer ir além, mas tem algo que te prende e sempre te puxa para trás. Alguém sente isso? Alguém sente isso? Vai colocando no chat. Conforme for conectando com vocês, vocês vão colocando no chat aí para mim, tá? Então, por mais que você queira mudar, parece que existe sempre essa trava. E você precisa entender isso. Não é preguiça. Não é preguiça. Não é falta de esforço, não é falta de vontade. Mesmo aquelas pessoas que estão procrastinando, não é preguiça. É um bloqueio. É um trauma. São histórias que você está presa. São questões que você ainda não conseguiu entender, que você não conseguiu mudar. Muitas vezes histórias essas que começaram antes de você nascer. E aí você já pode ir anotando aquilo que você sentir que faz sentido, tá? Histórias de dor, de perda, de injustiça, falência, rejeição. E muitas vezes você continua repetindo essa mesma história da sua família. E sempre que você tenta mudar, vem o quê? Culpa, crítica das pessoas ao seu redor. Quem aqui já foi muito criticado quando tentou fazer algo diferente? Quem aqui, na hora que tentou mudar o trabalho, na hora que tentou mudar a vida emocional da casa, as pessoas vêm te criticando. Ah, isso é bobeira, isso não dá certo, não sei o quê. Gente, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Se você é uma pessoa que sofre por críticas, quando as pessoas te criticam, anota isso, quando as pessoas te criticam, é porque elas não conseguem fazer ou copiar você. Porque uma pessoa que é melhor do que você, ela não te critica. Uma pessoa que é melhor do que você, ela quer te puxar para cima, ela quer te trazer junto. As pessoas que não conseguem fazer o que você faz, elas te criticam. Ah, Rodrigo, eu tenho muitas pessoas que falam por mim, para mim pelas costas.
Isso significa que você está andando na frente. Isso significa que você está fazendo coisas que a pessoa não consegue fazer. Então ele não fala na sua frente, fala nas suas costas. Então cuidado com esse tipo de coisa, porque essas questões são vínculos que nos adoecem, vínculos que nos aprisionam. E aí você vai acabar fazendo de tudo e vai acabar sentindo que não é o suficiente. Não tem o meu valor. Eu sempre ajudo todo mundo, eu sempre, quando precisa, estou disponível, mas quando eu preciso, quando eu quero, ninguém faz nada para mim. Estou sozinha. Nem meu parceiro me apoia, nem minha família. E aí você fica nesse ciclo vicioso de quase deu, quase conseguiu, quase recebi, quase prosperei, quase, quase, quase. Agora eu te pergunto, e se a trava que você está sentindo não é o que você faz? Não é sobre o seu trabalho, não é sobre o preço que você cobra. E se o que te trava for aquilo que você carrega dentro de você? Ó, pensa como se fosse um, um drivezinho ali dentro, ó. Talvez você carregue algo dentro de você, ou talvez você está conectado com algo que você não consegue compreender, ou mesmo que você compreenda, você não consegue mudar. Eu sei que tem muitos terapeutas aqui que eu estou vendo. Uma das coisas que a gente faz no método Cisbio é o que? Arrumar a casa. Os terapeutas estão tudo doente, porque eles querem só técnica para aplicar nos outros para ganhar dinheiro. E ele mesmo não trabalha a sua desvalorização, os seus conflitos, as suas doenças físicas. O nosso primeiro ponto é arrumar a casa. Você viu o que a pessoa falou lá? Primeiro se arruma a casa. Primeiro você se cura, primeiro você se resolve. As coisas ficam muito mais fáceis. Por quê? Não importa o quão terapeuta você seja, se você tem mestrado, doutorado, pós-doc, não importa. Existem padrões inconscientes que vão começar a governar o seu pensamento, as suas emoções e o seu comportamento. Senão, você não estaria aqui. Tá certo ou tá errado? Então, assim, cara, mesmo que você entenda sobre o subconsciente, você pode ser hipnose, você pode fazer o que você quiser. Mas se existe um padrão que você não consegue modificar, ele está controlando seu destino e a sua saúde. É fato. E eu quero mostrar para vocês nessas 4 aulas o que eu preparei de melhor para vocês, baseado em tudo que eu já vi nos meus alunos, nos meus pacientes. Já fiz mais de 17 mil atendimentos. Eu tenho 10 mil cadastros de paciente. Tudo o que eu já vi, eu peguei dessas 4 aulas o que mais apareceu. Não é a experiência de outras pessoas ou de livros, é o que eu vivi. Eu quero mostrar para vocês nessas 4 aulas os principais padrões emocionais que adoecem as pessoas e que impedem a sua prosperidade. Certo? E isso na minha experiência. E eu gostaria que vocês anotassem os principais pontos para você depois fazer os exercícios. Nós vamos passar para vocês no final, tá? E o primeiro que eu vou falar aqui, talvez seja o mais comum, e eu quero que principalmente você que faz terapia sistêmica, tá? Constelação familiar e outros métodos. Padrão comum não é regra. Muitas pessoas pegam as coisas como regra e elas ficam patinando, como se fosse uma regra, mas não é regra. Tem coisas que são comum. O que é comum? Ah, de 10 casos, 8 a gente analisa e vê isso. Mas tem 2 que ali não se encaixa naquilo, que às vezes é biológico. E nós vamos mostrar para vocês amanhã. E o primeiro ponto que mais trava a tua saúde, a tua prosperidade, são as conexões familiares. Pode escrever isso. Principalmente aquelas pessoas que sofreram perdas financeiras.
Nós chamamos isso de uma lealdade inconsciente. Pensa no seu inconsciente como um radar que emite uma frequência. E ele entra em sintonia com a sua família. Ele está conectado com a sua família. Mesmo que você não tenha conhecido, mesmo que você não tenha convivido, você recebe essas informações a nível subconsciente. E essa lealdade, essa conexão inconsciente, pode ser com uma pessoa que faliu, que era escassa, que se sabotava. Só que sabe por que que acontece isso na maioria das vezes? Na maioria. É porque você não se sente pertencente à sua família. Porque ainda você não sentiu que você tem o seu lugar na sua família. Anote isso. Esse é o primeiro ponto e o mais comum que trava a tua prosperidade. E talvez, sem perceber, você já esteja pensando aí, lembrando da sua avó que faliu, do seu avô. Talvez você esteja repetindo a solidão da sua bisavó, que foi abandonada com os filhos, sem dinheiro. Será? Talvez você tenha aprendido a sofrer, porque o sofrimento une a família. Ai, meus avós sofreram, meus tios, aí todo mundo se juntou. Talvez você tenha aprendido isso. Que sofrimento une. Aí você tá lá na sua vida profissional, beleza. Você começa a ter problema no relacionamento, ou você começa a arranjar problema de relacionamento para gerar um conflito, para gerar uma falta de prosperidade, para juntar. E você nem sabe. E talvez você sinta culpa por crescer. Quem aqui já sentiu culpa ao ganhar uma grana? A ganhar mais do que todo mundo da família. Veio um negócio assim, mesmo que você não queira, tá, gente? Porque vem, porque surge. Nossa, uma culpa assim dentro de mim. Meu Deus. Cara, se aconteceu isso com você, esse primeiro ponto, que são essas conexões familiares, isso está influenciando a sua vida. O segundo ponto é a rejeição, é a exclusão de pessoas da família que ganharam dinheiro ou que enriqueceram. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que foi rejeitada porque ela ficou rica e inconscientemente esse sucesso aí desse vô, desse tio, desse bisavô gerou uma separação familiar, porque todo mundo falava mal dele. Ou porque se afastou, ou porque ficou metido, ou porque era ingrato, ou porque era snob. Gente, se existe duas coisas que nos afetam, é religião, não estou falando mal, tá? Que nos afetam, é religião e dinheiro. Se você começa a ganhar mais dinheiro, você é de uma família simples, na maioria das vezes vão criticar você. Ah, porque você não ajuda o seu irmão que tem problema. Ah, porque você não faz isso para sua mãe. Ah, porque você não tem que fazer isso para seu pai. E aí a pessoa tem uma culpa em ganhar dinheiro. É isso mesmo, o inconsciente aprendeu que dinheiro separa, que dinheiro é rejeição. Então você acha que a sua mente vai deixar você ir de encontro com aquilo que te dói? Então pensa assim, pessoal. Aqui é a tua prosperidade. Você quer vir para a sua prosperidade. E você está vindo caminhando. Só que o seu cérebro entende que existe uma dor. Ele volta para trás. Ele vai fazer você voltar. Vai aparecer circunstâncias na sua vida para você não vir para cá. Então, enquanto você não cicatrizar isso, você não vai conseguir prosperar, você não vai chegar lá. Você pode ter um desejo imenso de vencer, mas você pode ter certeza que no seu subconsciente, o seu medo
de se distanciar da sua família é maior, mesmo que você não entenda sobre isso. Qual que é o resultado disso? Você vai se sabotar. Essa sabotagem vai causar um sentimento de impotência. Enquanto você menos espera, você já está com uma fibromialgia, um problema de tireoide. Você está se cobrando demais. Você está se exigindo demais. E é isso que nós vamos mostrar na próxima aula, na aula 2. Sei lá, com fibromialgia, você vai entender por quê. Na próxima aula eu quero mostrar para vocês como que a sua percepção, a forma como você enxerga a sua vida, que para mim assim o que eu mais quero passar para o máximo de pessoas. E vocês viram uma aluna lá naquele trecho falando, cara, eu quero transmitir isso para o mundo, porque ela percebeu como eu. Ela entendeu que, cara, se eu mudo a minha percepção, se eu mudo a minha forma de sentir, de perceber e de agir, a forma como eu interpreto a minha vida, eu mudo o funcionamento do meu corpo. Eu adoto um outro comportamento. Eu adoto uma outra emoção. Então, na próxima aula, eu quero mostrar para vocês com mais profundidade sobre isso. Terceiro ponto, e o mais. Não vou dizer o mais importante, mas talvez o que todo mundo tem uma dificuldade aqui. E é aqui que nós vamos trabalhar muito hoje também na nossa dinâmica. O desequilíbrio entre o dar e o receber. Tem pessoas que só querem doar, só querem doar, só querem fazer, só querem fazer. Outras só querem receber. Ai, aqui no meu serviço, sempre ela trabalha num lugar que a pessoa não valoriza ela. Sempre pagam menos para mim. Sou injustiçada. Nunca recebo pelo tanto que eu faço. Alguém aqui é assim? Eu me dou muito, mas nunca me recebo equivalente. Ou sou aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, mas nunca recebo. Você entende que o desequilíbrio entre o que eu faço e o que eu recebo é uma dinâmica que nós levamos para a parte financeira? O que é prosperidade, gente? Presta atenção, o que é prosperidade? Anota isso. A prosperidade é um estado dentro de você. É um estado. Prosperidade não é o ganhar dinheiro. Não é sobre ganhar dinheiro. Prosperidade é um estado interno que eu adoto quando a vida flui. E por a vida fluir, eu ganho dinheiro. Ele é um reflexo do que você sente perante a sua vida. E ele floresce quando você cura o que está ferindo dentro de você. Então não é sobre a profissão que você tem, o trabalho que você tem, o que você faz, como você faz. Não é sobre o dinheiro, e sim sobre o fluxo que representa o dinheiro. O que o dinheiro representa para nós? É uma moeda de troca, não é? Antes era o escambo, né? Ó, te dou uma caneta, você me dá um microfone. A gente trocava. Agora não tem mais isso. Tem o dinheiro como uma nota que representa um valor. Então, o dinheiro vem para você quando você faz algo, correto? A não ser que você esteja ganhando do nada. Tô certo ou tô errado? O dinheiro vem para você quando você faz algo. Então, primeiro você não recebe. Primeiro você faz. E ele só chega até a mim se eu tiver aberto. Se alguém tentar me dar um dinheiro aqui na minha mão, eu vou conseguir pegar? Não, tô com as duas mãos fechadas, ó. Não consigo pegar. Então, se eu não me sinto merecedor, se eu não quero receber o que a vida tem para me dar, eu posso levar essa mesma dinâmica para a parte financeira. E qual que é o primeiro movimento que nós recebemos? É a nossa vida, através da nossa mãe. É ela que nos serve, é ela que nos sustenta. E é por isso que o Bert dizia que o sucesso é a face da mãe. Mas não é só isso. E te falo isso por clínica. Não é só isso. O sucesso não é só a face da mãe. É um padrão.
mas não uma regra. E se você foi ensinada que amar é dar tudo de si, quem aqui foi ensinado assim? Você tem que fazer o seu melhor, você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer tudo isso. Você tinha que fazer o máximo para você receber um carinho, uma atenção. Você foi ensinado a dar tudo de si e provavelmente você não sabe receber. Aí você vai doar muito mais e nunca vai receber o suficiente. Faz sentido isso? Então, receber para nós começa com reconhecimento, apoio, afeto, carinho, atenção, depois o dinheiro. Nosso primeiro receber é reconhecimento, pertencimento de quem eu sou. Se você não se reconhece quem você é, se você não sabe de onde você veio, se você não se conecta com a sua família, é tudo desconjunturado. E eu não sei, não quero ficar aqui perto, não gosto disso, não aceito isso. Você está bloqueando o receber. É uma dinâmica interna, lembra? A prosperidade é algo interno. E aí você vai levar essa mesma dinâmica para lá. Aí as pessoas sempre vão te passar a perna, você vai prestar um serviço e não vão te pagar, vão ficar devendo sempre para você. Ou você ganha um dinheiro, você vai ter que pagar para alguém, emprestar alguma coisa para alguém. Vai fugir. Então, uma vida com abundância é você estar livre entre o dar e o receber. Por isso que nós temos que eliminar a dor em dar ou receber e a culpa em dar ou receber. E é isso que nós vamos fazer hoje. Se você já se identificou no ponto um, no ponto 2 ou no ponto 3, coloca aí. Se foi só no um, se foi só nos 2, se foi no 1, no 2, se foi no 1, 2, 3. Vai colocando aí, gente. Essa aula, ela é para você ir tomando consciência e você ir, ir trabalhando esses pontos aí. Nos 3, né? Quarto ponto, cartela cheia, ela tá bingando aí, né? Quarto ponto, tá? Quarto ponto. Nós chamamos isso de inversão sistêmica. É quando os filhos, eles assumem o lugar dos pais. É quando uma criança, por exemplo, vira o pai e a mãe dos pais. Ela assume responsabilidade desde cedo. Ela tem que cuidar, ela tem que resolver as brigas. Foi aquela criança que precisou ser forte desde pequena. É aquela pessoa que está sempre, né, resolvendo tudo para os irmãos mais velhos, para todo mundo, para os tios. Ela assumiu a postura de pai e mãe para a família. Não é o que faz, tá? É a postura interna. Isso bloqueia totalmente o fluxo. Pode ser até uma pessoa que ganha bem, mas você vai perceber, ela sempre gasta muito e nunca sobra. Então a pessoa é aquela pessoa que aprendeu a carregar o mundo nas costas. Ia lá, entrava no meio dos pais, estavam brigando, discutindo, pai alcoólatra, mãe bebeu. Como que uma pessoa assim vai ter a permissão para viver o novo? Com essa dinâmica interna. Prosperidade, pessoal, exige leveza. E a leveza, ela só vem quando você se envolve com aquilo que é seu e você devolve o que não é seu. Vocês vão devolver muitas coisas hoje aqui, até o final dessa aula. Quinto ponto. Culpa. Nós temos uma premissa no método Sisbil: sem medo, sem culpa, sem julgamento. São 3 princípios que eu trabalho nos alunos constantemente: sem medo, sem culpa, sem julgamento. E se para você
o dinheiro é visto como sujo, tem que se esforçar para ganhar, tem que trabalhar pesado para ganhar. Dinheiro não dá em árvore. Se queria comprar umas coisas, mas nunca tinha. Então, existe uma culpa, um peso em relação ao dinheiro. Ah, aqueles meus patrões lá, seus pais, quando você era pequeno, meus patrões, eles ganham muito dinheiro, eles se aproveitam da gente. Pronto, você cresce acreditando que se eu ganhar dinheiro, eu vou me aproveitar das pessoas. Porque o rico se aproveita do pobre. Sexto e último ponto dos mais importantes. Lembro para vocês que eu trouxe aqui os mais importantes, o que eu mais vi, né, nos meus pacientes, alunos e tudo mais. É o movimento ou um bloqueio em relação à mãe. Então, se você já viveu alguma separação precoce da sua mãe, se ela te abandonou, se você ficou internado logo depois que você nasceu, se teve uma rejeição emocional, dentro de você, você vai dizer o seguinte: eu não preciso de ninguém. Porque a dor de acessar a mãe é muito forte. Então você vai crescer com aquela mentalidade que você se dá conta sozinha. E isso bloqueia a capacidade de receber, de confiar, de pedir, inclusive o sucesso. Então muitos não conseguem ter essa prosperidade porque eles esperam que o sucesso venha. Eu espero que as coisas aconteçam para eu fazer o movimento. É o oposto. Eu preciso ir de encontro com ele. Assim como um filho deveria ter ido de encontro a uma mãe. Tem uma história que eu gosto muito de que representa isso. Não sei se vocês já conhecem a, ou já viram como que o canguru nasce. O canguru, ele não nasce dentro do cestinho da mãe. Quando a mãe vai fazer o parto, ela deita, coloca as pernas para cima, o filhotinho nasce, ele gruda nos pelinhos da mãe, vai escalando, ela faz um movimento contrário para fazer força da gravidade para ajudar, para ele entrar no cestinho da mãe ali e ali mamar e se aquecer. Aquele que não fizer isso, aquele que cair no chão, a mamãe canguru não consegue pegar. Ela não consegue salvar. Então essa história, ela representa exatamente o nosso movimento em direção aos nossos pais. Nós precisamos tomá-los, nós precisamos aceitá-los, nós precisamos concordar com a forma como eles são. Eu aceito como eles são. Eu tomo eles para mim. É um movimento ativo. Se você não consegue fazer isso, você não vai conseguir tomar o seu sucesso. Você não vai conseguir tomar o que você precisa para você fazer o que você precisa fazer para você prosperar mais. Faz sentido isso? Então, quanto mais você rejeita, quanto mais você não não teve conexão com isso, menos você se nutre. E nós chamamos isso de movimento interrompido. É um dos principais traumas que uma criança pode levar para a vida adulta. É quando ela não consegue sentir a conexão com a mãe. Por qualquer motivo. Porque a mãe nasceu, foi para a incubadora, ou nasceu, não teve leite, ou nasceu e a mãe ficou depressiva, ou nasceu e a mãe só pensava em trabalhar. Não significa que não faltou amor, mas não houve uma conexão. Tá? E isso tudo fica no nosso inconsciente. E é por isso que às vezes você tenta, tenta, tenta e não consegue. Tenta, 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 mas as coisas não fluem, tá? Então, como eu disse para vocês, nada muda fora até que algo mude dentro. Escreve essa frase. Você precisa escrever isso. Nada muda fora até que algo mude dentro.
As coisas só vão. Eu vou dar um exemplo. Quando você faz uma oração, quando você faz uma reza, quando você faz qualquer coisa que você faça dentro da sua espiritualidade, dentro da sua. Quando você internaliza algo e às vezes acontece. Já aconteceu isso com vocês? Você intencionou, rezou lá, de repente aquilo lá deu certo. Foi porque mudou algo dentro de você, para que algo externo acontecesse. Essa é a regra. Então, a vida, ela não está travada por acaso. São essas conexões que estão deixando você preso a uma história. Mas agora você pode escolher entre continuar pertencendo a esse passado ou se libertar para viver o futuro. E é isso que nós vamos fazer numa dinâmica. Já tem gente perguntando: ah, já identifiquei o que tem que fazer. Tem que trabalhar a ansiedade, hein? Tem que trabalhar a ansiedade. Gente, o destino de vocês aqui na Terra não é carregar, é transformar. Ninguém nasceu pronto. Todo mundo veio aqui para se transformar. Ninguém nasceu sabendo andar. Ninguém nasceu sabendo escrever. Ninguém nasceu sabendo falar. Todo mundo teve que se transformar. Todo mundo era um bebê e se transformou num adulto. Então, o nosso objetivo não é ficar carregando pesos na nossa vida. É simplesmente se transformar. E essa transformação vai começar aqui e agora. Quem quer? É isso aí. Gosto de ver pessoas decididas. Gente, tudo isso que nós falamos para vocês aqui são para primeiro vocês identificarem se existe esse padrão dentro de você. Talvez fichas já estão caindo. Quem aqui as fichas já estão caindo? Nossa, tive um insight aqui. Meu, olha aqui. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Prestem atenção no que vocês sentem enquanto eu falo. Na terapia sistêmica, que é uma das bases do método Sisbil, a parte da constelação familiar, ela faz parte do método Sisbil, tá? A gente aprende que as coisas que nos adoecem geralmente não é por falta de amor. É justamente por um amor cego, um amor que adoece, um vínculo profundo que nos adoece. Mas qual que é o objetivo? Fazer com que a gente pertença, que a gente faça parte. Esse é o objetivo maior. Mesmo que isso custe a sua saúde, mesmo que isso custe a sua vida, o seu sucesso, a sua prosperidade. Você quer fazer parte da sua família. E ponto. Você querendo ou não, seu subconsciente vai buscar isso. Somos mamíferos e precisamos estar inseridos em grupos. E principalmente da nossa família. Por isso que aí dentro tem uma criança ferida. E se eu prosperar, eu vou ser rejeitado. Se eu for feliz, vou ficar sozinha. E se eu tiver muito, se eu ganhar mais, ai, minha família vai embora. Vocês entendem que é por um amor inconsciente que você se sabota, que você adoece, que você se mantém ali embaixo? Você conseguiu compreender isso? Sim ou não? E vou dizer mais. Essa questão acumulada de forma desorganizada dentro de você vai virar um sintoma. Uma dor física, um cansaço, uma ansiedade, uma gastrite, uma fibromialgia, queda de cabelo, crise de pânico. É lógico, você não vai para frente. Você acha que você não vai ter um sintoma físico? Aí o que você vai fazer? Tomar remédio para cortar o sintoma, que vai te gerar um outro sintoma, porque você não mudou o que precisa mudar aqui dentro, para mudar aqui fora. Então, todo sintoma que surge é porque eu não estou conseguindo mudar alguma coisa. E é isso que nós vamos fazer hoje nessa dinâmica, nesse exercício. Nós vamos trabalhar com vocês esse desbloqueio dessas lealdades, dessas conexões
que estão travando você e a sua prosperidade. Eu quero que você fique num lugar agora muito isolado, só você, o máximo que você tiver de privacidade, um lugar tranquilo de preferência, com nós vamos conduzir vocês numa dinâmica agora. Deixa lápis, caneta na onde você estiver, assim. Eu quero que vocês fiquem livres, tá? Olha só, preste atenção. Nós vamos fazer uma técnica de indução. É uma das formas da gente acessar o seu subconsciente e mudar o que está lá dentro. Só que nós estamos fazendo isso aqui em grupo, com muitas pessoas. E cada um tem a sua questão. Cada um se identificou com um daqueles 6 níveis. Cada um percebeu alguma coisa. Então, quando eu falar a voz de comando, você vai trabalhando as questões que vierem na sua mente. Então, quanto mais você parar, se perceber, se conectar com você mesmo, agora é o seu momento. Quanto mais você se conectar no que o seu corpo vai dizer, no que sua mente vai trazer, às vezes vai vir um pensamento, às vezes vai vir uma sensação. Segue esses pensamentos, essas sensações, que é isso que pode desconectar esses fios. Fechado? Bora lá, todo mundo de olhos fechados. Vamos respirar fundo, puxa o ar, solta o ar. Eu quero que você relaxe os seus ombros, relaxe suas pernas, seus pés. Eu quero que você relaxe agora a musculatura do seu rosto. Sinta a sua pálpebra fechada, relaxada, a sua testa. Puxa o ar mais uma vez, solta o ar devagar. E permita-se estar presente aqui nesse momento. Sente aí o contato dos seus pés no solo ou na cadeira que você estiver sentado. E eu quero que vocês imaginem agora atrás de vocês uma longa fila. Nessa fila vai estar a sua família. Seus pais, seus avós, seus bisavós, todos que vieram antes de você. Talvez você nem conheça todos, mas se conecte com cada um deles. Os que você lembrar. Olhe para eles com respeito. E agora, permita que venha à sua mente o sentimento que está te travando profissionalmente. Talvez seja uma culpa, medo de rejeição, sensação de impotência. Deixa vir. Apenas sinta no seu corpo.
Tente perceber agora se esse sentimento é realmente seu ou se ele começou antes de você. Talvez você se conecte com algum parente seu agora que tinha esse sentimento. Um avô, uma avó, uma tia, um aborto. Deixa vir. E olhando para essa pessoa, se conectando com essa pessoa, eu quero que você diga em voz alta o nome dela. Eu vejo a sua dor. Eu honro a sua história. Eu te agradeço por ter sobrevivido do jeito que foi possível. Mas essa dor, essa culpa, esse fracasso não é meu. Eu devolvo para você com amor e sigo com a sua força e não com o seu destino. Eu não preciso repetir para te amar. Eu posso prosperar e mesmo assim fazer parte. Eu posso ser feliz e mesmo assim honrar você. Agora imagine esse peso saindo de você, essa sensação, talvez pelas suas pernas, pelas suas costas, pela sua cabeça. Perceba se o seu corpo está mais leve agora. Vire de costas agora para sua família novamente, como se eles estivessem para trás. E você vai repetir em voz alta para você mesmo. Eu prospero com leveza. Eu recebo com liberdade. Eu pertenço sem carregar o que é do outro. Imagine você caminhando para frente. E você vai repetir em voz alta. Com amor, eu sigo o meu próprio caminho. Com respeito, eu acolho o meu destino. Respire fundo, puxa o ar, solta o ar. No seu tempo, você vai sentindo de novo a sua perna, vai contraindo os músculos da sua testa e vai voltando para aqui agora. E ao voltar, eu quero que você anote o que você sentiu durante esse exercício. Quem era a pessoa, o que você sentiu. E quem quiser dividir no chat, pode dividir também.
E escreva uma segunda resposta aí. O que que você sentiu que você não precisa mais carregar? Meus avós, meus pais, minha mãe muito sofrida. Gente, vocês não têm noção quanto que isso vai desbloquear muitos de vocês. Sensação de falhar, medo de escassez, nó na garganta. Não preciso carregar a mágoa, mãe, pai, tios. Senti a dor do abandono da minha avó. Tristeza, abandono, ter que ajudar os outros. Tio, irmão do meu pai, um calafrio no corpo inteiro. Esse papel que você anotou isso, você guarda, que para as próximas aulas nós temos uma. Você vai ter uma conexão com esse papelzinho aí, tá? Esses exercícios, eles sempre trabalham o inconsciente. E isso pode trazer mudanças profundas em vocês, tá? E hoje, você teve uma pequena experiência com as leis sistêmicas. E você viu como é importante e poderoso a gente parar e acessar. E você vê como faz sentido as coisas. Por isso que o método Cisbio é tão poderoso. E isso é somente o cis do Cisbio, tá? É só a parte sistêmica que nós estamos vendo hoje. Mas você precisa conhecer a parte biológica. E entender também que elas podem estar travando você. Porque nem sempre, nem tudo, como eu disse para vocês, é sistêmico. Muitas coisas são biológicas, são traumas, são questões que você viveu e que não envolve essa parte sistêmica familiar. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. E quais são os principais conflitos emocionais que vão estar trazendo sintomas para você e dificultando a prosperidade. Talvez você não está prosperando porque você não fala na câmera, porque você tem vergonha, você tem medo de se expressar. E às vezes isso não tem nada a ver com família, com pai, com mãe. São coisas suas, que nós precisamos também desamarrar. Então você vai entender como que a sua percepção, suas dores, suas crenças, como que isso se manifesta em cada órgão específico. Eu vou explicar para vocês por que que o sentimento de impotência gera uma fibromialgia. E vocês vão entender toda essa conexão que pode estar gerando para você essa dificuldade de prosperar. Você vai entender principalmente que o seu corpo, a sua mente, ela não te sabota, ela vai simplesmente te proteger. Mas quando você aprende a decodificar essa linguagem, quando você aprende a pegar essas questões e mudar, cara, é uma questão de consequência. É o que vocês viram naquelas falas dos alunos. A tua prosperidade ela vai depender da tua cura interior, do seu bem-estar. E aqui vai o nosso desafio. Lembra que eu falei para vocês que no final da aula ia passar um desafio, certo? Hoje nós trabalhamos uma questão sistêmica que pode estar travando você e lembra que eu falei para vocês que a prosperidade é o ato de fazer, certo? O desafio seu é fazer algo de bom, que você tenha de bom para alguém, sem esperar nada em troca. Pode ser um abraço, um beijo, um guardanapo com um bilhete, não sei. Hoje, a partir de hoje, o desafio é faça algo de bom para alguém. Vocês vão ver o poder que é isso. Pode ser qualquer coisa. Ah, eu sou um terapeuta e tem uma pessoa que não tem condições, eu vou dar desconto, dá o desconto.
Liga para essa pessoa. Cara, ó, eu vou te dar um desconto. Eu sei que você não tem condições financeiras. Eu vou fazer uma sessão gratuita para você. Não sei. Faça algo de bom para alguém. Quem aqui vai fazer esse desafio? Coloca no chat. Por que é importante esse desafio? Porque você vai estar colocando em prática o que nós estamos fazendo aqui hoje. Você vai estar se abrindo para o dar para que você possa receber. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Muitos de vocês vão receber. E talvez vão receber coisas que vocês nem imaginam que vocês poderiam receber. Um telefonema que vem do nada, uma pessoa que vem te pagar do nada, uma pessoa que está te devendo te liga, ô, vou acertar com você. Cara, coisas acontecem e são rápidas, tá? Então eu queria muito que você fizesse isso. Segunda parte do desafio, que é essa primeira parte. Eu quero saber se você realmente fez esse desafio. Quando você fizer esse desafio, faz uma foto qualquer, sua, tomando café ou só de um vaso, e me marca no Instagram. Eu fiz algo de bom. Combinado? Você vai postar e você vai me marcar lá, @Dr. Rodrigo Kim. Você vai me marcar e para eu saber que você fez o desafio. Então, por exemplo, amanhã às 10 horas da manhã, você foi lá e perdoou o teu vizinho, que faz tempo que você não perdoava ele. Você fez algo de bom, foi lá e deu um perdão. Você vai lá, uma foto qualquer, pode ser uma foto do vaso seu, do quintal, assim. Eu fiz algo de bom. Eu já vou saber que você fez a sua tarefinha. Combinado? Fechado? Beleza. Gente, na próxima aula, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês que essas travas, que geralmente não é por falta de esforço, são esses vínculos ocultos, esse amor também que a gente consegue, né, se conectar. Quando ele volta para o lugar, quando ele assume o seu papel, quando ele assume a sua identidade, e quando a gente limpa as questões biológicas, nós abrimos um caminho. E é isso que eu quero mostrar para vocês na próxima aula através das leis biológicas. Beleza? Fechado? Valeu por hoje.